Povo de Deus, irmãos abençoados, estamos aqui mais uma vez para servir ao Senhor juntamente com vocês, nesta programação que nós chamamos de Escola Bíblica Especial. Desde já manifesto a minha gratidão pela sua audiência e antes de darmos sequência à nossa programação, como de costume, eu gostaria de lhe pedir que compartilhasse o link desta programação para que outras pessoas também possam ser abençoadas de igual forma. Caso você não seja inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva. Curta também a nossa programação. É muito importante que a gente possa gerar engajamento, a fim de que a plataforma compreenda a relevância daquilo que estamos fazendo. Daqui a pouco a gente retorna e vamos abençoar a sua vida e ser abençoados também por você. Estamos de volta, meus amados. Vamos dar sequência à nossa programação. Nosso objetivo é refletir na boa e perfeita Palavra de Deus. A Escola Bíblica Especial tem como rotina apresentar a lição bíblica que é estudada pela Igreja Adventista da Promessa em todas as suas unidades. E você que nos assiste terá a oportunidade de refletir com a gente a respeito da lição desse trimestre. Nos meses de janeiro até março, a Igreja Adventista da Promessa está estudando esta lição bíblica, cujo tema é Esperança em Tempos Difíceis. Estamos fazendo uma reflexão teológica, devocional e aplicativa a partir de 2 livros do Antigo Testamento, os livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Tem muitas coisas espirituais importantes que podemos aprender na perspectiva do ministério deste profeta. E nós desafiamos você, meu irmão, minha irmã, você promessista, você não promessista, a estar com a gente aqui semanalmente, pensando a respeito das Sagradas Escrituras. Hoje, de maneira específica, estaremos estudando a lição de número 3, cujo tema é Quando a Adoração é Falsa. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E a nossa lição bíblica, ela tem um texto base que eu gostaria de ler para vocês. Esse texto está registrado em Jeremias capítulo 7, versículo 3 e 4. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Este registro bíblico proferido pelo profeta Jeremias, ele é a introdução de um sermão cujos teólogos afirmam que é o sermão da porta do templo. Via de regra, era muito comum as pessoas escutarem uma mensagem bíblica dos pregadores daquele tempo dentro do templo, onde o povo se reunia. Mas de maneira intencional, Jeremias profere esse sermão na porta do templo. Esta mensagem do profeta está registrada nos capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro que carrega o seu nome. E a ênfase apresentada por Jeremias diz respeito à importância da adoração integral, porque muitos israelitas estavam agindo de maneira hipócrita no que dizia respeito à adoração a Deus. Eles iam ao templo, eles bendiziam ao Senhor, porém as suas vidas diárias estavam completamente diferentes daquilo que eles apregoavam na casa do Senhor. O templo era considerado uma espécie de amuleto. E o próprio Jeremias é usado por Deus para instigar o povo a adorar ao Senhor, não somente nos ajuntamentos religiosos, mas também no dia a dia. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, o que isso tem a ver com a nossa vida e como podemos aprender a respeito. E hoje, para nos ajudar aqui no debate,
na conversa, na discussão dessa lição. Eu tenho a honra, mais uma vez, de receber o pastor Alessio. É um prazer, pastor, seja muito bem-vindo. Pastor Alessio, que é pastor da Igreja Adventista Promessa em Cosmópolis, também é diretor do seminário da nossa denominação e vai estar com a gente aqui, nos ajudando. Pastor Alessio, desde já gostaríamos de ouvir o seu parecer a respeito desta série de lições e, sobretudo, da lição de hoje, cujo tema é Quando a Adoração é Falsa. Pastor Wilbert, é uma grande alegria estar aqui de volta contigo, que Deus continue abençoando ricamente sua vida. Prezados irmãos e irmãs, uma grande alegria, parabéns por estarem retirando um tempinho aí do tempo de vocês, para estarem aqui com a gente num momento tão importante, que é o momento em que a Bíblia é aberta, em que a Bíblia é ensinada e aprendida e, sobretudo, aplicada em nossas vidas. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Voltando aqui um pouquinho, pastor Wilbert, penso que as suas falas iniciais foram muito felizes quando fala sobre a questão da prática externa do povo de Israel nessa época de Jeremias, que tem a ver com religiosidade. E aqui tem um grande perigo. Este povo está frequentando a casa de Deus, este povo está envolvido externamente com as coisas de Deus, este povo está praticando de uma forma externa os rituais da casa de Deus, mas o coração está longe de Deus. É perigo constante da igreja, de todos os tempos e em todos os lugares, de práticas externas se transformar no padrão da vida cristã, ao invés de um compromisso verdadeiro, profundo de alma. E este povo aqui está perdido. Tanto é que Deus vai levantar Jeremias, profeta Jeremias. As instruções de Jeremias, elas são explícitas em relação a esse desvirtuar do caminho. E aqui a gente vai ver assim, vai se repetir muito nesses capítulos de 7 a 10, assim diz o Senhor. O profeta Jeremias, ele é porta-voz da vontade de Deus, da mensagem de Deus, da advertência de Deus. Mas, como diz aí no ditado popular, a mensagem do profeta entra por um ouvido, sai pelo outro. Não passa pelo coração, porque esse povo, ele está fiado naquilo que é exterior. E aí sim existe uma adoração falsa, o cativeiro está chegando. A disciplina de Deus, através do cativeiro, está se aproximando. Deus está desesperadamente chamando, através do profeta Jeremias, este povo ao arrependimento, chamando a um relacionamento, mas o relacionamento para este povo passa por práticas exteriores. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esta verdade. Deus requer uma verdadeira adoração que desemboca em boas obras, em que tudo isso esteja floreado, esteja encharcado com um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu acho que é a grande lição que a lição de hoje, a lição de número 3, vai nos trazer. O pastor Alessio está lembrando, né, que o ministério do profeta Jeremias ele pode ser compreendido em dois momentos diferentes, distintos, mas que estão interligados, né? Ele inicia seu ministério com o povo em liberdade, antes do exílio. O povo está distante de Deus. O Espírito Santo usa o profeta para conduzir o povo ao arrependimento, sob o risco de acontecer algo trágico. Esse é o momento do capítulo 7. Jeremias está na porta do templo, dizendo para o povo se arrepender na maneira como adora. Fazendo um estudo do livro do profeta, a gente percebe que o povo tinha o hábito, pastor Alessio, de congregar, de participar dos cultos. Aos sábados, o povo estava lá celebrando. Mas o povo não estava compreendendo que o desejo de Deus ia além das 4 paredes do templo. Para termos uma ideia, alguns israelitas estavam adorando outros deuses quando saíam do templo. A prática de sacrifício de crianças, que era muito comum entre os pagãos, estava se tornando um hábito também no meio do povo de Deus. Então eles entendiam o templo como um amuleto.
Então, esse é o nosso desafio, entender que Deus, ele exige de nós muito mais do que um mero encontro no templo. Não estamos de maneira nenhuma aqui tirando a relevância de estarmos no lugar onde outras pessoas estejam para celebrar ao Senhor. Porém, a vida com Deus vai além disso. Vai além disso. A vida com Deus tem a ver com atitudes, com práticas, com o nosso comportamento diário. Nessa perspectiva, pastor, a gente tem algumas perguntas. Nossa lição bíblica, de maneira pedagógica, nos apresenta algumas perguntas, alguns questionamentos que se baseiam no conteúdo da lição para servir de referência para o aprofundamento no conteúdo do tema. E a primeira pergunta que vai aparecer aqui para o pessoal de casa, e o pastor Alessio vai nos ajudar respondendo, sobretudo você que tem o costume de participar da escola bíblica presencial nas nossas unidades, você poderá ser auxiliado nas respostas que serão dadas pelo pastor Alessio. A primeira pergunta diz o seguinte, no tópico 1, há 3 perguntas retóricas e 3 agravantes do pecado do povo de Israel. Fale sobre eles, porque Deus fez referência a Siló. Por favor, pastor Alessio, queremos lhe ouvir. Muito bem. Aqui existem 3 perguntas e são 3 perguntas retóricas, obviamente, e cada resposta a estas perguntas, cada uma dessas respostas é uma agravante, com certeza. Antes, entretanto, de nós recapitularmos as perguntas, é interessante que neste capítulo 7, quando assim diz o Senhor, a ênfase é que os ouvidos estão tapados. Eles não conseguem ouvir. Eles não estão escutando, prestando atenção. Não estão. É um mero barulho. É um mero barulho. Volto a dizer, a mensagem do profeta está entrando por um ouvido e está saindo por outro. Então aquilo não chega no coração, aquilo não entra na alma. Aquilo é apenas um barulho, é apenas uma trombeta que toca com um som incerto no coração deles. Enquanto a mensagem de Deus, a trombeta está sendo tocada pelo profeta de uma forma linda, afinadíssima. O problema não está na mensagem. O problema não está no conteúdo da mensagem. Não está em quem está transmitindo a mensagem e nem na origem da mensagem. Tudo isso é perfeito. Mas, infelizmente, a recepção, a mensagem está destoante. Ela não consegue encontrar um lugar específico, um lugar que aqueça o coração deste povo. Os ouvidos estão trancados, estão tapados. Por isso as perguntas... olha, eles pensam mesmo, Israel pensa mesmo que pode fazer tamanha abominação, tamanho pecado e pensar que passa impune diante de Deus? Não. Eles não podem pensar assim, que Deus é negligente, porque Deus não é. Eles pensam mesmo que tudo isso vai passar desapercebido diante de Deus? Não, não vai passar. Não vai passar. Será que eles pensam que fazendo assim eles estão prejudicando Deus? Ou não, eles não estão prejudicando Deus. Eles estão se auto-sabotando. Tudo aquilo que se planta, se colhe. Enquanto nós estejamos aqui na época de Jeremias, séculos se passaram, desde que o povo entra em Canaã, mas é bom se lembrar que quando Deus tira o povo do Egito, 40 anos no deserto, lá está Moisés, finalmente Moisés descansa no Senhor, levanta Josué, a terra de Canaã, onde esse povo está, essa terra ela não está desabitada. Ela não está clamando para que pessoas saiam de algum lugar e venham habitá-la. Não, os povos estão lá. Mas esses povos, eles estão rebeldes. Esses povos, eles estão adorando outros deuses, estão fazendo passar seus filhos pelo fogo. Então a mensagem de Deus, através de Josué e através dos profetas que antecederam, é esta: olha, aquela nação, aquela terra, as nações que estão lá, e Deus vai linkar pecado deles. Eles são idólatras, eles são imorais, eles fazem passar os seus filhos pelo fogo. E é por causa destes pecados que eu estou retirando eles de lá. Estou colocando vocês no lugar deles, mas cuidado. Porque estando lá, se vocês se voltarem, se esquecerem de mim, taparem os seus ouvidos para mim e aprenderem as práticas que eles estão praticando, e por tais práticas eu estou expulsando eles de lá, sabe o que vai acontecer com vocês?
o mesmo tratamento que eu estou dando para eles, eu darei para vocês. É isso que o Senhor está clamando. Acordem, ouçam. Ou vocês acham mesmo que vocês vão... Aquelas nações fizeram abominações, aquelas pessoas pensaram que estavam fazendo tudo escondido de mim, eles pensaram que estavam me prejudicando e eu tomei uma iniciativa contra eles. Vocês acham que eu vou agir diferente? Vocês acham que eu mudei? Não, eu não mudei. Não, eu não mudei. Desculpa, pastor, a expulsão daquele povo tem um propósito. Reabitar aquela terra de uma maneira moralmente correta. Correta. O povo não podia agir conforme os antigos, né? Exatamente. Agora, eles têm todo um passado em que eles podem se espelhar. O que esse povo anterior fez e a forma com que Deus agiu. Teria que ser pedagógico para eles. Sim. Mas eles se esquecem. O coração está distante. Eles não ouvem. Os ouvidos estão endurecidos. E aí, eles voltam para a religiosidade. Aí vem a questão de Siló. Quando o povo de Israel está lutando contra os filisteus. A batalha está acirrada, perde, ganha e perde, aquela coisa toda, até que alguém resolve trazer a Arca da Aliança. Olha, interessante, os irmãos lembram que quando a Arca da Aliança desce, lá tem dança, lá tem júbilo, lá tem euforia, histeria, porque a Arca da Aliança está chegando, tem alegria, tem gritaria, tem dança, a Arca está chegando. É apenas mais um amuleto, é mais um. Ali estava descendo a Arca de Deus, mas o que eles precisavam era do Deus da Arca. Na época de Jeremias, eles estão focados no templo do Senhor, ao invés de estarem focados no Senhor do templo. A religiosidade, tanto em Siló quanto aqui, tomaram a tônica. Eles estão se apegando a objetos. E lá, olha, como é interessante, lá em Siló, quando veio a arca, o que Deus esperava daquele povo para que vencesse os filisteus? Simplesmente de arrependimento. Eles não precisavam buscar o templo, eles não precisavam buscar o tabernáculo, eles não precisavam se apegar à arca, eles teriam que se apegar ao arrependimento. Se eles se apegassem a Deus, a vitória seria certa. Não se apegaram. Acharam que o objeto em si resolveria o problema. Resolveria o problema, era apenas um talismã para dar sorte. Não, não é assim que funciona. Eles perderam a guerra, porque se apegaram à arca do Senhor, ao invés de se arrepender e se apegarem ao Senhor, eles perderam a guerra, eles perderam a liberdade, eles perderam a riqueza, eles perderam a vida, porque foram destruídos, foram mortos, e finalmente perderam a arca. Perderam tudo. Olha, é essa a mensagem de Jeremias. Se não houver arrependimento, se os ouvidos estiverem insensíveis, se o coração estiver endurecido, pode ter certeza que automaticamente as consequências virão. Não pensem vocês, essa é a advertência, não pensem que vocês cometerão tamanha abominação contra mim e ficarão impunes. Não pensem vocês que o pecado de vocês passarão despercebidos, porque não vai passar, essa cena não vai passar, e não pensem que vocês estão me prejudicando. Vocês estão, em primeiro lugar, se auto-sabotando. O prejuízo é para vocês. Então, é uma advertência extremamente pesada, podemos dizer, mas ela é justa, porque ela é extremamente clara. O povo precisava entender. Mas o coração, os ouvidos estão insensíveis. E, infelizmente, a gente sabe que não vai surtir o efeito que deveria ter surtido. Deus está demonstrando o quanto ele leva a sério as coisas espirituais. Exatamente, pastor. As coisas espirituais, elas precisam ser levadas a sério, porque Deus observa tudo. Tudo. Foi assim que Deus se manifestou ao povo de Israel através de Jeremias. Não pensem que os pecados, eles ficarão impunes. Não pensem que a maneira como vocês se comportam não está sendo observada por mim. Então, eles estavam se autodestruindo quando deixavam de observar aquilo que Deus havia lhes orientado. Ok, pastor? Ok. Ok, podemos para a segunda pergunta? Podemos sim. Vamos lá, a segunda pergunta vai aparecer aqui para vocês de casa.
Muito bem explicada a primeira pergunta pelo pastor Alessio. A segunda pergunta diz: com base na lição e nos textos bíblicos, explique por que a ferida do povo era incurável. Fale também da referência geográfica a Gileade. Pastor, por gentileza, nos ajude. Bem, vamos pensar um pouquinho por que essa ferida ela é incurável. Bem, nós temos aqui duas opções, conquanto a primeira não seja uma opção para a gente, mas essa ferida ela é incurável, ela só seria incurável se o médico é incapaz de curá-la, se os remédios dados por este médico são ineficazes em seus efeitos, o que não é o caso. Porque a graça de Deus, ela alcança qualquer coração. E Deus, como um médico por excelência, ele cura qualquer tipo de enfermidade. Bom, então só podemos dizer que esta ferida é incurável por causa da segunda opção, que é aquela velha e gloriosa lição de Cristo, quando ele diz assim, ó, os sãos não necessitam de médicos. Obviamente que para aquele público de Cristo e para esse nosso público, quando Cristo diz assim, ó, que os sãos não necessitam de médicos, claro que Cristo sabe que eles não são sãos. Cristo está dizendo, aqueles que acham que são sãos não necessitam de médicos. Nós só vamos procurar o médico se nós entendemos que estamos doentes, que nós temos enfermidades, mas se nós estamos sãos, para que nós queremos algum remédio? Procurar um especialista. O povo aqui, a exemplo daquele povo lá de Cristo, na época de Cristo, o povo aqui é um paciente teimoso. Este é um paciente, o povo aqui é um paciente que rejeita ser medicado por Deus. Este povo não tem consciência da sua enfermidade espiritual. Não. Eles estão enfermos? Estão. Há uma enfermidade espiritual? Tem, gravíssima. Parece que é um estágio terminal e eles não estão percebendo os sintomas. Exatamente. Estão insensíveis, né? Aqui, no primeiro momento, os ouvidos estão tapados. No segundo momento, os corações estão insensíveis, estão endurecidos. O autor da lição, pastor, me permita, diz inclusive que eles imaginavam que estava tudo bem, né? Ou seja, os sintomas declaram nitidamente que eles estão enfermos, mas eles agem como se estivesse tudo tranquilo. Tranquilo. Eles dão o próprio diagnóstico. Exatamente. Ao invés de consultar o médico, aquele que entende o que acontece, eles preferem, pela própria conveniência, dizer que está tudo bem. Está tudo bem. E assim vão vivendo, vão se enganando. Por isso que a ferida é incurável, né? É incurável. Enquanto nós não temos consciência da nossa enfermidade espiritual, ela é incurável, porque a gente não vai nunca buscar o remédio. Aí eu acho que é interessante a gente sempre frisar assim, ó, que o perdão de Deus, o perdão é ilimitado, mas não é incondicional. Isso é importante. Ó. O perdão de Deus, meus irmãos e irmãs, o perdão é ilimitado. Se ele fala que nós devemos nos perdoar 70 vezes 7, é porque o primeiro a fazer isso é ele. Isso mesmo. E não está fazendo continha de matemática, tal. Ele está dizendo que é ilimitado. O perdão de Deus, para nós, ele é ilimitado, mas não é incondicional. Existe uma condição. E a condição é o arrependimento. Até pelo respeito que Deus tem pelo livre-arbítrio do homem, né? Exatamente. Deus não vai tratar alguém que não quer ser tratado. Exatamente. Pastor, e por que Jeremias faz menção a Gileade? Então, interessante, né? Acho que nosso público tem que entender, né? As palavras que aparecem na Bíblia, elas são intencionais. Então, qual é o propósito? O que tem a ver Gileade com esse contexto que a gente está conversando aqui? Eu não sei, Wilber, se você lembra, cantar não é o meu dom. Nunca foi, né? Por enquanto, pelo menos, né? Por enquanto, Quem né? sabe Jesus resolve dar. Mas um louvor bem antigo dizia assim, há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, né? Anos 90. Anos 90, né? Então fala sobre essa medicação que havia em Gileade, né? Era um processo mesmo que existia ali
no vale, na região de Gileade, que se passava e se curava, enfim, era o que tinha de melhor na medicina naquela época, ou se não o melhor, mas estava entre as grandes descobertas, né? Era uma região medicinal, né? Medicinal, exatamente. As pessoas iam para lá, buscavam de lá. Quando se pensava em Gileade, pensava nessa região medicinal, né? Famosa na época, né? E por isso é que existe assim, ó, existe uma enfermidade e quem está enfermo pensa em Gileade. Vamos tentar contextualizar, principalmente quem estiver no Brasil, quando a gente fala de alguma enfermidade específica, você lembra de alguns grandes hospitais espalhados pelo Brasil, né? Se é essa enfermidade, o hospital é aquele, de referência é aquele. Para essa enfermidade, nos olhos, a referência é este. Se for câncer, a referência é aquele. Se for tal, a gente consegue linkar. As pessoas não medem esforços, né? Eu vou viajar para determinada cidade no Brasil, porque lá eu posso encontrar a solução que a minha cidade, que a medicina da minha cidade não pôde oferecer. Isso. Então é nesse sentido, né? Gileade era uma referência de cura. De cura, exatamente. Que deveria ser buscado no sentido de cura para a alma. E assim como as pessoas, elas não mediam esforços para ir a Gileade se tratar das questões relativas ao corpo, então o povo de Israel não poderia medir esforços para buscar o médico dos médicos, sobretudo aquele que trata as nossas feridas espirituais. Exatamente, que são as mais importantes, né? Que definem a nossa eternidade. Né? Muito mais preocupado do que todas as nossas doenças da nossa carne, devemos nos cuidar, obviamente, mas essa enfermidade espiritual, ela que define a nossa vida para toda a eternidade. Essa não tem como negligenciar. O que, infelizmente, os habitantes, nesta época em Judá, estavam sendo negligentes. O esforço de Deus, né? De fazer o povo entender. Olha, vocês não estão bem de saúde e não estão percebendo. Vocês não estão percebendo os sinais que o corpo está dando para vocês. Exatamente. Né? Quando a gente está doente, o corpo ele emite sinais. Isso. A gente fica febril, dores de cabeça, dores no corpo, e o povo não estava percebendo os sinais que a espiritualidade dele estava dando. Uhum. E além disso, o povo não está entendendo assim que precisava urgentemente buscar uma espécie de Gileade espiritual, que é o próprio Deus, né? Exatamente. Então, assim, Deus está se esforçando para o povo compreender o quanto era necessário essa busca, esse arrependimento. Até porque Deus, ele sempre trabalha a partir do aconselhamento para que não seja necessária a disciplina, que é o teor da terceira pergunta. Porque Jeremias, ele está pregando ali na porta do templo, está dizendo ao povo que o povo está enfermo, o povo precisa se consertar com Deus, se arrepender dos seus pecados, porque caso contrário, pastor, o castigo viria. O pastor no início aqui da nossa apresentação disse, né, olha, o exílio está vindo, o povo inimigo está vindo. Então, assim, Jeremias está alertando o povo, porque a disciplina vem. É a consequência da permanência, da persistência no pecado. E a terceira pergunta, pastor, ela nos diz o seguinte, ó, segundo o que a gente estuda aqui nos tópicos, a disciplina de Deus sobre essas pessoas era inevitável? Por que a Bíblia fala que Sião, Jerusalém, seria tratada como o Egito, Edom, Amon e Moabe? Temos duas partes aqui a pergunta. A primeira delas fala sobre a disciplina ser inevitável para os rebeldes. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso, pastor? Isso. Robert, eu penso que a sua fala foi muito feliz quando fala que este povo não conseguia entender essa questão dos sinais no coração. Essa insensibilidade, né? Está declarado, olha, vocês estão insensíveis, vocês não se arrependem, a disciplina virá. Vocês vão perder o espaço para enterrar os seus próprios mortos, vocês vão perder a terra, vocês vão perder a herança que eu havia dado, vocês vão perder. Vocês vão perder a dignidade, vocês vão perder a alegria, vocês vão perder a esperança de viver. Haverá perdas terríveis, porque vocês não conseguem entender, vocês não conseguem olhar para dentro de vocês mesmos e verem o que está acontecendo aí dentro. Aí é importante, quem sabe,
a gente fazer aqui um parênteses e dizer assim, uma vida com Deus, aos pés do Senhor, todos os irmãos e irmãs que vivem uma vida de comunhão têm sinais interiores desta comunhão. Você tem paz com Deus, você tem alegria com Deus, você tem determinação de Deus, a despeito das coisas externas, das circunstâncias externas. Mas é importante também que tentar fazer um link que este povo de Judá, na época de Jeremias, não conseguiu entender, não conseguiu discernir o que estava dentro do coração. E a gente, de repente, se não tomarmos cuidado, a gente pode também não discernir. Por isso, pelo menos duas questões a Bíblia aponta sobre quem está correndo perigosamente o caminho da religiosidade, está perdendo a comunhão com Deus. Quando nós perdemos a alegria do Senhor e quando nós perdemos a paz do Senhor. A alegria do Senhor não é uma alegria externa, a alegria do Senhor e a paz que o Senhor dá, esta paz que tem aí no coração do Wilbert, e esta alegria que tem aí no seu coração, no meu, no coração da irmã, e no seu coração, meu irmão, isto é prova que nós estamos em comunhão. Quando o ser humano vai se afastando, vai perdendo paz, vai perdendo a alegria. E isso a pessoa tem que ficar atento, tem que ficar esperto. Porque o Espírito Santo vai dando esses sinais na vida do ser humano de que ele está se afastando. E a hora que ele se afasta, ele perde a alegria, e na hora que ele se afasta, ele perde a paz. E quando a gente fala desse distanciamento, pastor, e que o profeta Jeremias afirma que o castigo virá, caso ele continue na vida de uma pessoa, vem à tona uma pergunta, né, que eu gostaria que o senhor esclarecesse para o pessoal de casa. Porque, de fato, Deus é amor, Deus é longânimo, sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs, ela é a causa de nós não sermos destruídos. Verdade. Mas assim, a Bíblia fala de um Deus disciplinador, Sim. cuja disciplina também é prova da sua compaixão. Então assim, quando Jeremias diz que Deus vai disciplinar o povo, de certo modo, pastor, essa disciplina é um gesto raivoso de Deus ou não? O que o senhor tem a dizer sobre a disciplina de Deus? Deus disciplina pessoas mesmo, como fazia no Antigo Testamento? Sim, Deus disciplina. E este gesto disciplinador de Deus é um gesto amoroso de Deus. Não é raivoso. Não é raivoso, Isso. é amoroso, né? Não é o que o escritor de Hebreus diz, né? Assim como um pai que ama o filho e vai discipliná-lo, assim Deus faz para o nosso bem. Deus sempre vai agir com disciplina no sentido de nos reerguer, de nos fortalecer, de nos mostrar o caminho e, sobretudo, de nos aproximar dele. A disciplina sempre de Deus é pedagógica nesse sentido. Mas ele faz, né? E ele faz. É um remédio amargo. É um remédio amargo, Mas necessário. Né? Não precisava chegar a esse ponto. Exatamente. Às vezes, essa é a questão. Mas se chegou... Se precisar, Deus vai abrir a nossa boca, vai tampar as nossas narinas, vai colocar a pílulazinha amarga na boca, vai fechar e vai fazer assim, ó. Porque ele sabe que se não fizer, a gente morre. A gente morre. Nós não temos consciência de que estamos morrendo, mas Deus sabe que nós vamos morrer. Por isso, a disciplina de Deus é o agir de um Deus amoroso, nos salvando de nós mesmos. Nos salvando de nós mesmos. É bom, pastor, deixar isso muito claro, né? Porque o distanciamento da Bíblia faz muita gente acreditar que a ideia de um Deus que corrige não é compatível com o amor que provém dele. Isso aí é desconhecimento bíblico, né? Desconhecimento o Deus bíblico. Que ama é o Deus que corrige. É o Deus que corrige, é o Deus que corrige. E voltando um pouquinho aqui, pastor Wilbert, é interessante aqui que Sião, Jerusalém, né, e algumas nações, elas tinham a prática da circuncisão lá no pipizinho, né? Quando nascia, a gente fala assim, de uma forma bem pedagógica, né? Era um corte externo. E eles achavam que isso era o suficiente. Mas a Bíblia quer o cortar do coração. Quer que nós sangremos o coração, que derretamos o nosso coração na presença de Deus. Quem sabe tenha sido o grande descuido
da nação de Israel ao longo dos séculos, quem sabe até ainda hoje, né? Que acaba se firmando em aspectos externos, na religiosidade, enquanto Deus diz que Ele quer a circuncisão do coração, Ele quer um coração circuncidado, ou seja, um coração onde o Espírito Santo possa dominar, esse coração possa ser derretido, possa ser sensível, pode ser tocado por Deus, direcionado por Deus, obediente a Deus, enfim, todos os adjetivos que a gente possa usar, é isso que Deus quer. Não é um sinal apenas externo. Não que Deus não valorize o externo, é Ele que deu. Mas quando nós valorizamos o externo e negligenciamos o interior, aí é religiosidade. É isso que Deus não tolera. Toda religiosidade fora dele é ritual morto. Tudo isso que a gente faz só tem sentido se o nosso coração estiver cheio da graça, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o que infelizmente o povo na época de Jeremias definitivamente não tinha. Porque se o povo permanecesse agindo dessa forma, com religiosidade e não com adoração verdadeira, Deus os trataria como o Egito, Edom, Amon e Moabe. Exatamente. Como povos pagãos. O que faz a diferença de Israel para os outros povos idólatras, era exatamente o modo de adorar a Deus integralmente. Exatamente. Não era somente nos dias de sábados, quando eles se reuniam para celebrar ao Senhor, mas dia após dia, servindo ao Senhor conforme a sua palavra. Exatamente. Pastor, o quarto tópico aqui da nossa lição fala sobre uma comparação impossível de fazer, né? Tinha vários israelitas que estavam cultivando uma dubiedade religiosa. Eles adoravam a Deus, o Deus Criador no templo, e fora do templo eles adoravam os deuses estranhos. E o próprio Jeremias, ele faz um destaque sobre o Deus verdadeiro, onde a comparação com esse Deus é impossível. É impossível. Comenta com a gente aqui essa quarta pergunta que fala sobre essa comparação que é apresentada por Jeremias, que é impossível de ser feita. Verdade, pastor Wilber, eu fico pensando, né? Ao longo da história de Israel, estamos na época do profeta Jeremias, séculos se passaram, este povo teve experiências as mais fantásticas, as mais gloriosas, ao longo dos séculos com o Deus verdadeiro, milagres extraordinários, e vez por outra, que infelizmente esse cenário da época do profeta Jeremias não é o único, nós temos em outros momentos também, o povo está trocando o verdadeiro Deus, o Deus da história deles, dos milagres, por deuses que não são deuses. Portanto, de fato, aqui a comparação é impossível. É impossível, impensável, né? O Deus verdadeiro com a idolatria das nações. Esse Deus, e aí Jeremias vai enfatizar, ele é incomparável. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é tudo. A palavra suficiência de Deus resume tudo, né? Esse Deus, no dizer do profeta Jeremias, esse Deus suficiente é o Deus que formou tudo, é o Deus que controla tudo. Esse Deus, ele é incomparável na sua grandeza. Esse Deus, ele é incomparável na sua sabedoria. Esse Deus é incomparável na sua verdade. Esse Deus é incomparável na sua perenidade. Esse Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de para sempre. Imutável, inigualável. E olha, é quase que inexplicável, mas eles estavam trocando e trocaram a adoração a esse Deus tão glorioso quanto o profeta Jeremias apresenta e é apresentado ao longo da história, ao longo das Escrituras, estão trocando esse Deus para temer a um Deus feito por mãos humanas. Deuses imorais, deuses libertinos que, na essência, não são deuses.
São ídolos. São ídolos. São objetos. São objetos. São resultados da criatividade humana, né? Da criatividade perversa do homem. A nossa lição bíblica, ela sempre tem dois momentos, né? Nós temos um momento teológico, que é esse que nós acabamos de executar. A gente reflete sobre o que o texto diz na sua originalidade. Mas, assim, a Bíblia Sagrada, ela precisa ser aplicada à nossa realidade. E o sermão pregado por Jeremias na porta do templo não foi apenas para o povo de sua época, para os seus contemporâneos. Tem uma verdade espiritual, ou várias verdades espirituais, para nós também, para você que está em casa. E a nossa lição, ela propõe nós assumirmos compromissos. A partir daquilo que a gente entende da lição, do conteúdo da palavra de Deus, nós assumimos alguns compromissos. E o primeiro compromisso que a nossa lição propõe é o seguinte: rejeitemos todos os amuletos. Em Jeremias 7,18, pastor, se o senhor puder ler para a gente, fala que a degeneração de Israel começava nos lares. O templo tinha se tornado um amuleto, porque a vida familiar não era condizente com a vontade de Deus. Lê para a gente, pastor, por gentileza, Jeremias 7,18. Diz assim, ó, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. As mesmas pessoas que iam ao templo bendizer o único Deus, o incomparável Senhor, elas faziam diferente nos lares. Exatamente. Pastor, a gente tem que rejeitar amuletos. Inclusive, não podemos tornar as coisas espirituais em talismãs. Exatamente. O que é que o senhor pode dizer para a gente sobre esse primeiro compromisso de rejeição dos amuletos espirituais que são criados pelos homens? Pastor Wilbert, minha irmã, meu irmão, estamos aqui já caminhando, para o final da nossa lição. A gente precisa aprender com todas essas lições repassadas ao longo da história do povo de Deus. Religiosidade. Congregar é bom, é necessário. Ter a Bíblia é necessário. Todas as disciplinas espirituais, elas são necessárias. Mas tudo isso precisa ser recheado com relacionamento com Deus. Se nós, de alguma forma, e é possível fazer isso, infelizmente é possível, você desassociar, você fazer todas essas questões aparentemente religiosas, cristãs, sem ter comunhão com Cristo. Infelizmente, isso é possível, o povo fazia e, infelizmente, é possível fazer isto hoje. Este é um cuidado que devemos ter, esse é o clamor do profeta Jeremias. Que nós tenhamos comunhão, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja sensível, que o nosso coração seja circuncidado, que o nosso coração, pastor Wilbert, minha irmã, meu irmão, que o nosso coração seja quebrantado, que nós tenhamos vida no altar, que nós pautemos o nosso caminhar aqui em santidade, que nós vivamos intensamente o fruto do Espírito, que nós tenhamos comunhão no sentido horizontal com os irmãos e tenhamos comunhão no sentido vertical, tenhamos comunhão com Deus, que nós vivamos a essência do Evangelho em todos os momentos. Se nós nos esquecermos disso, se nós negligenciarmos isto, a vida é apenas uma religiosidade. Ela tem apenas a aparência. Pode ser uma árvore cheia de flores, cheia de folhas, mas se olharmos lá dentro, falta o fruto. E o fruto é o essencial na vida cristã. É isso que Deus requer de cada um de nós. O ato de ir à igreja é importante, o ato de orar é importante, e a Bíblia é importante, mas é parte de um todo. Exatamente. Senão não seremos em nada diferente daqueles que adoram outros deuses. Exatamente. Pastor, nessa mesma linha, tem um outro compromisso sugerido. Sigamos somente ao Senhor. Lê para a gente Jeremias 9:24, por favor, e nos dê o seu parecer sobre esse segundo compromisso aqui proposto pela nossa lição bíblica. Além de rejeitarmos toda espécie de amuletos, ainda que eles tenham uma aparência de religião,
A lição nos recomenda, com base naquilo que estamos estudando, a seguir exclusivamente ao Senhor. Jeremias 9:24, pastor. Diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Há alguma coisa mais importante do que Jesus nessa vida, pastor? Não tem. Não tem e não pode ter. Nós precisamos entender que as tentações são grandes. Nós estamos nesse vale ainda, mas não pode ter. E é esse o cuidado que nós devemos ter, né, pastor Gilbert? É isso, minha irmã, é isso, minha irmã. Nós não podemos deixar o nosso coração se seduzir por mais nada nessa terra. O mais importante é Cristo. O mais importante é o evangelho em que nós abraçamos. Os deuses deste mundo estão aí tentando nos seduzir. Eles colocam lá outdoor para cá, luzinhas coloridas para lá, pisca daqui, pisca de lá, tentando nos seduzir, tentando nos atrair. Mas o nosso coração, enquanto nós passamos por esses vales, por tudo esse por essa terra que é um terreno minado, minado de diversas fake news, diversas propostas. Mamon está aí, né? E a gente sabe que o Deus desse século, Mamon, ele é o Deus que tem o maior número de adoradores no planeta Terra, é Mamon. As pessoas fazem tudo por ele, as pessoas traem por ele, as pessoas matam por ele. Mamon é o Deus que tem o maior número de adoradores no planeta, é Mamon. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós vamos tirando o Espírito Santo, vamos tirando Cristo da nossa prioridade e outras prioridades vão assumir o lugar no nosso coração. Por isto, eu acho que é o glorioso, poderoso e eterno Evangelho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Perfeito, pastor Alessio. Meu muito obrigado. Alegria para a gente. Em nome da TV Viva a Promessa. Privilégio. Por mais uma vez estar aqui colaborando com a Escola Bíblica Especial. Que Deus abençoe sua vida, Amém. Sua família, seu ministério. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Nosso gratidão ao pastor Alessio. A vocês que estão em casa também, eu quero desejar agradecer por terem participado com a gente desta reflexão, desse estudo da Palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre a adoração. Estamos estudando nesse trimestre sobre o ministério do profeta Jeremias, sobre os livros que foram escritos por ele, tanto o livro de Jeremias como o livro de Lamentações. E hoje, dos capítulos 7 ao 10 do livro de Jeremias, nós entendemos o quanto é importante servir ao Senhor integralmente. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de pedir a Deus que lhe aclarasse aquilo que foi compartilhado e que o Espírito Santo te entusiasme para compartilhar também aquilo que foi aprendido com outras pessoas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo, pessoas que fazem parte da Igreja Adventista da Promessa ou de outra denominação religiosa, talvez pessoas que sequer frequentam uma igreja, mas estão aqui nos assistindo. Que a tua bênção seja permanentemente sobre eles. Que a tua palavra que hoje foi explanada possa encontrar guarida nesses corações e possa gerar também transformação no dia a dia. Que a tua bênção permaneça sobre os teus filhos, sobre suas famílias e sobre toda a caminhada deles. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.